Olá, seja bem-vindo a mais um podcast Next Level, podcast que vai elevar o nível da sua carreira. Se você é novo do canal, seja muito bem-vindo. Eu sou o Paul Barramondes, estrategista de recolocação e transição de carreira e executivo global de supply chain. Hoje, um programa especial, um programa gravado online com dois executivos incríveis. Eu já vou falar um pouquinho mais sobre eles, mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, curtir, comentar e compartilhar o episódio. Isso nos ajuda a fazer crescer essa comunidade de profissionais que querem elevar o nível das suas carreiras, querem dar o próximo passo. E a ideia é que esse programa seja o seu MBA de graça, onde você vai ter insights, aprendizados de profissionais que estão fazendo acontecer no mercado. Hoje, recebendo duas pessoas muito especiais. Hoje eu vou falar com o Davi Costa Lima, ele é co-criador do novo Inbound Marketing e do B2B Insiders. Ele também é cofundador do curso Comunidade e apresentador do podcast B2B Insiders sobre marketing B2B e também é cofundador da Growth2B, agência especializada em novo inbound para startups B2B e head de marketing da Bit9. Vou conversar também com o Fred Galo. Ele é partner e CPO na On The Go. Ele é graduado em publicidade pela UNB, mestre em empreendedorismo pela University of London. O Fred atua há mais de uma década como estrategista e product manager para marcas como Chevron, Embratel e Caixa Seguradora. E antes de se juntar como sócio da startup On The Go Consumer Insights, ele fundou a HR Tech People AI, primeira startup latina acelerada pela Venture Builder The Venture na Áustria. Atualmente ocupa o cargo de CEO na On The Go. Vem comigo, você vai acompanhar esse bate-papo que está incrível. Olá, Davi. Olá, Fred. Muito obrigado pelo tempo de vocês e pela generosidade em gerar conteúdo e trazer esse novo conceito e falar um pouquinho dos desafios que vocês vêm enfrentando aí na especialização de profissionais no B2B. Mas antes, queria começar um pouquinho, né, perguntando para vocês como nasceu a B2B Insiders e como nasceu a On The Go. Davi, por favor, se puder começar pela B2B para a gente poder abrir o nosso bate-papo aqui. Perfeito. Bom, antes de tudo, é um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Espero poder contribuir para esse novo momento que a gente está vivendo. E, de certa forma, a B2B Insiders ela é uma consequência desse novo momento, né? Então, a gente tem hoje o LinkedIn como uma rede social muito atuante dentro desse mercado profissional, principalmente dentro da parte de tecnologia, né? Fugiu, não está mais associado somente a recrutamento, como era inicialmente. E criou-se aí, e vem se criando, né, uma nova leva de pessoas produzindo conteúdo. E eu acredito que eu tive a sorte de começar a produzir conteúdo, muito do que eu vivia, né, dentro da minha atuação com marketing, isso ali no final de meio de 22 para início de 23. E eu comecei a produzir muito conteúdo, já tinha algumas coisas dentro desse contexto de marketing digital, do qual eu estava percebendo que gradativamente vinha perdendo eficácia. Eu não necessariamente sabia quais eram os caminhos, mas sempre estava nessa busca de tentar entender como que a gente pode gerar mais resultado, pode gerar mais valor. Isso nos projetos no qual eu atuava, né? Tinha algumas suspeitas de que isso poderia ser algum tipo de desdobramento em relação a novas formas de se consumir conteúdo, o fato da tecnologia tá avançando e as pessoas evoluem, né? A forma que elas se conectam, a forma que elas interagem, e isso tudo muda o marketing. E daí eu comecei a produzir conteúdo, comecei a compartilhar, vi que tinham pessoas fora do Brasil, principalmente, que já estavam um pouco mais avançados nesse tópico, e eu comecei a produzir conteúdo, comecei a colocar lá, compartilhar meus questionamentos e vi que estava ressonando bastante com muitas pessoas, com muitos profissionais da área. E aí tinha uma outra pessoa que também estava fazendo algo parecido, que era o Gabriel, hoje cofundador da B2B Insiders comigo. E aí foi uma coisa meio que natural, assim, a gente meio que começou a postar, pessoas que estavam interagindo com os nossos conteúdos começaram a marcar ele no meu, eu no dele, e começaram a vir perguntas, né, cada vez mais frequentes sobre onde é que a gente pode aprender mais sobre isso, onde existem cursos sobre isso, quais são os materiais que vocês recomendam. E eu, particularmente, não tinha nenhum material específico, né, nenhum curso, era tudo baseado em pesquisas, em atuações e práticas.
e o Gabriel também. Então a gente se conectou, falou, cara, vamos então tentar bolar alguma coisa, vamos fazer alguma coisa, já que existe essa lacuna de mercado, já que a gente está passando por esse momento de transição, né? E essa, na verdade, foi aí a ideia embrionária do B2B Insiders, né? A ideia inicial era fazer um curso, né? Hoje nós temos a nossa formação em B2B, mas assim, da ideia inicial até de fato a gente lançar a formação foi um ano, né? Até pelo fato da gente realmente organizar e tentar gerar valor, né? E aí teve também o podcast, então essa é mais ou menos a história, assim, sabe? Eu acho que a gente estava atuando no mercado, tinha essa oportunidade, a gente se conectou via LinkedIn e hoje estamos aí. E bacana, Davi. Bom, parabéns pela trajetória de vocês. A gente vai explorar um pouquinho mais toda essa parte de geração de conteúdo, que acredito que é uma das coisas mais desafiadoras para os profissionais, né? Que é como gerar conteúdo, principalmente no LinkedIn, que é uma plataforma onde as pessoas focam muito na questão da marca profissional e tem muito receio de colocar a sua opinião, de algumas coisas. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas queria ouvir um pouquinho do Fred, né? Fred, como é que nasceu a On The Go? Conta um pouquinho para a gente como é que isso aconteceu. Ah, legal, pô, obrigado aí por nos receber aqui. A OnTheGo é uma startup de pesquisa de mercado. A gente atua com Consumer Insights, então a gente fala que nosso propósito aqui é ajudar as empresas a entenderem melhor as pessoas, e a gente faz isso por meio de gerar conversas genuínas. Então, pô, resumindo aqui, pô, cara, bonito, falou aqui, não entendi nada. O que que é isso, assim, no fim do dia? A gente surge lá em 2017, quando o Facebook ele abre a primeira plataforma, ali, a primeira API para você trabalhar no Messenger com assistentes inteligentes, né? Porque hoje os chatbots, os assistentes de voz, assistentes de texto e tal. A gente vê aquela oportunidade ali, vê muitos usos da tecnologia, então não é muito comum a gente olhar para uma tecnologia e pensar como que eu adapto isso aqui para a minha vida, né? A gente hoje está vendo aí AI, Generative AI e tudo mais, como que a gente adapta isso aqui? A gente tinha um estúdio ali já de pesquisa muito focado em quali, muito focado em facilitação, em moderação de grupos. Se fosse todo mundo está usando isso aqui para vender mais, para fazer um suporte. Então, a gente vem de uma era da URA, quase que estava levando aquela URA telefônica de volta aí para o Facebook Messenger. Então, não tinha uma mudança de uma experiência das pessoas. E falou, se em vez da gente ficar respondendo perguntas com esse bot, a gente fizesse um bot que faz as perguntas, que coleta informações, que gera insights para as empresas, né? A gente lança primeiro ele no Messenger, então a gente faz uma pesquisa junto com a Coca-Cola, como MVP para falar com jovens, divulga isso pelo Facebook, por meio de ads, por meio ali de uma integração. Também outro momento você tinha acesso a dados secundários e terciários ali que hoje já não são mais tão acessíveis, mas o principal foco era em gerar uma conversa genuína e conseguir estruturar ali um questionário via bot. Funciona super bem, a gente roda uma, roda duas, roda três. Em 2 anos a gente já rodou mais ou menos ali umas 20 pesquisas, mas fala, cara, isso aqui ainda não é uma startup. A gente não tem uma escalabilidade, a gente não está conseguindo entregar esse valor para mais empresas, para empresas de outros tamanhos. Então, é muito focado em projetos. A gente levanta o investimento, então a gente levanta o investimento na época com a Poly Angels e mais alguns investidores anjos ali do mercado, até do mercado publicitário, Ken Fujioka, por exemplo, é um dos nossos investidores. E e com esse dinheiro, a gente começa a estruturar realmente um time de tecnologia, um time de produto para transformar isso aqui numa startup. Então, já estamos aí nessa jornada de startup mesmo. A gente gosta de falar que é o marco zero na entrada desse primeiro investimento anjo ali em 2020. E a gente hoje tem, né, o prazer aí de trabalhar com diversas indústrias. Então, a gente fala que a gente é uma empresa B2B, então a gente trabalha com o Quinto Andar, trabalha com a Kimberly-Clark, trabalha com Drogaria São Paulo, os mercados OXXO, né, que a gente vê aí, cara, dominando São Paulo. Então, a gente consegue hoje ajudar essas empresas a colocarem o cliente delas no centro por meio da coleta de dados. E eu acho que o principal estudo que a gente sempre gosta de destacar a gente está falando de uma coleta de dados que ela é genuína junto com o respondente, com a pessoa que está do outro lado. Então, não é só coleta de eu vou pegar seus dados de navegação, eu vou pegar dados que você expôs online, que você nem sabe que estão sendo usados, mas eu vou te perguntar, eu vou abrir uma forma ali de conversa, de troca, e aí nessa que a gente se conectou aqui com o B2B Insiders para trazer um pouquinho dessa tecnologia, para trazer um pouquinho desse produto, para ajudar eles nessa pesquisa, para entender melhor quem que é o profissional B2B, um pouco desse senso aí do profissional B2B hoje no Brasil. Que bacana. Cara, sensacional. Acho que as duas coisas se combinam, né? Um
que o Davi, que vem com a B2B Insiders, trabalhando com profissionais nessa nova era do B2B, né, que realmente falta muita formação, falta muita gente que consiga trabalhar diretamente com o B2B, né? Então tem vários cursos que a gente vê por aí, mas eles não têm um aprofundamento no B2B. Eu que estudo muito também essa área, vejo que realmente falta isso, e quando vocês foram me apresentados, eu falei, cara, genial isso que eles estão fazendo, e aí me vem a On The Go com uma proposta totalmente diferente do que aquela pesquisa massiva, onde as pessoas não gostam de responder muita pesquisa, né? Então vocês aproveitaram uma tecnologia para tentar coletar as informações da forma mais genuína possível, que acredito que é o que realmente traz a base de informação para que você consiga tomar a decisão e ir para cima e começar a trabalhar tudo isso. E aí, dentro dessas pesquisas que vocês estão fazendo, vocês encontraram vários desafios, vocês estão realmente apurando esses dados, logo mais isso vai estar disponível, mas qual foi o aprendizado que vocês tiveram nessa jornada, dessa construção aí, B2B Insiders com On The Go? Bom, eu acho que o primeiro desafio que a gente encontrou, né, foi justamente como é que a gente impacta essas pessoas saindo um pouquinho dessa bolha que hoje existe no LinkedIn, né? Isso, inclusive, ficou um pouco evidente na pesquisa, né? Mostra como realmente, assim, por ser uma coisa nova, né? Por ser um novo momento, não somente, né, do marketing, mas, assim, acredito que da economia, da tecnologia, né? Não tem muito como fugir dos grandes centros, né, que acabam sendo os principais pontos, né, de início mesmo, né? Então, eu acho que esse é um desafio. Acho que nós temos hoje dados sólidos que nos conseguem dar um panorama dentro do que está acontecendo no B2B, no Brasil, mas eu acredito que a gente ainda tem esse desafio de tentar levar isso para outras áreas, para outras regiões, porque eu acho que eu ainda vejo muito centralizado, né? Principalmente por conta dessa dependência do mercado da tecnologia, que hoje a gente sabe ele está nesse grande polo, né? Grandes polos. Você tem Rio, né? Tem São Paulo, né? Tem um pouquinho no Rio também, mas acaba que eu, como carioca, sei que o Rio é muito próximo de São Paulo para ter uma independência tecnológica. Então ele é totalmente dependente. Aí você tem Minas, né? Você tem ali um pouquinho também no Rio Grande do Sul, você tem ali um polo, né, no Recife. Então eu acho que esse é o grande desafio ainda, entender de fato como que a tecnologia está impactando o Brasil no geral, não somente ficando ali restrito aos grandes centros. Bacana. E vocês sentiram um impacto com a notícia do LinkedIn de 1 bilhão de usuários? Ou seja, eu vi que assim, até antes da pandemia, nós tínhamos usuários que só existiam no LinkedIn, eles não utilizavam a ferramenta na sua essência, né? E eu tenho visto hoje um volume de pessoas tentando entender o que é a ferramenta, não utilizando ela como se deveria, propriamente. Vejo que existe uma mistura de profissionais do LinkedIn, onde eles acham que o LinkedIn é um Instagram e colocam um conteúdo que não é apropriado para a rede, e tem aquele pessoal que não posta conteúdo com receio de afetar alguma coisa profissionalmente. E aí é o que eu queria entender um pouquinho, o que vocês encontraram nisso, porque eu acho que o seu desafio, principalmente da B2B Insiders, é como você canalizar essa informação para que a pessoa tenha resultado através do LinkedIn, né? Porque as pessoas ainda não sabem o potencial total da ferramenta. Bom, do lado do B2B Insiders, eu acho que o LinkedIn hoje ele vem como uma rede social que eu acho que, bom, estávamos carentes, assim, de certa forma, sabe? Hoje o LinkedIn, ele me lembra muito, né, a usabilidade dele, né, do Facebook antes do Instagram, né? A diferença é que o foco está no conteúdo, o foco não está em si, né? Não está em você. Mas, assim, você parar para pensar, até o próprio design hoje, ele me lembra muito o Facebook de antes, né? Você tem, a própria rede, ela está priorizando textos em relação a imagens e vídeos, né? Então, isso de certa forma, é bom, porque faz com que você tenha que organizar um pouco das suas ideias e você tem que gerar valor, né? Eu acho que esse é o grande ponto do LinkedIn hoje. Você tem que gerar valor para que você tenha, de fato, aí uma resposta positiva, né? E aí eu também vejo como um movimento interessante, que eu venho percebendo nos últimos 6 meses, principalmente, é que tem nichos, né, ou áreas, ou setores que até então estavam totalmente desconectados da tecnologia e que estão começando gradativamente a entrar no LinkedIn, né? Então eu vejo, tem um grande amigo meu que é professor de história, extremamente acadêmico, que ele começou a produzir conteúdo, muito até por conta de mim, que eu falei, cara, vai, tem, assim, ele já tem uma certa audiência, acabou de ganhar um selo lá de Teaching Top Voice,
né? Então, assim, eu estou percebendo que o LinkedIn hoje ele está se tornando uma grande rede de conteúdo mesmo, mas é um conteúdo profissional, um conteúdo acadêmico, que está muito atrelado a uma geração de valor, né? Então, eu vejo como, de certa forma, por mais que a gente já esteja dentro do LinkedIn aí já há 2 anos, pelo menos, né, assim, ativamente, eu vejo que é o início ainda para muitas áreas, muitos setores, e isso para o mercado de tecnologia no geral, né, para o mercado de dados também, cara, isso é só o início. É o que eu tenho visto também. Pode falar, Fred, com você. Eu queria até complementar assim, o que o Davi falou, que eu acho que o LinkedIn ele é uma rede que ela talvez, embora ela seja já uma rede, temos quase 2 décadas dela, ela é uma rede que parece que agora ela está achando o fit dela dentro de o que ela representa na vida das pessoas e como que ela vai ser usada, né? Então a gente vê o Facebook, todo o grupo de Meta sendo muito oportunista, e aí no bom e no mau sentido disso, então, né, um direcionamento da empresa de vamos adaptar aos comportamentos nascentes, vamos fazer um benchmark, vamos até copiar, às vezes, descaradamente outros players para manter a nossa relevância, e a gente vê o LinkedIn com uma trajetória um pouquinho mais propositiva, de é para cá que eu quero que a minha rede vá, é assim que eu vou desenhar o meu algoritmo, e isso, quando a gente fala de profissionais, é muito interessante para as pessoas, porque ela é uma rede que ainda privilegia como o Davi colocou, a qualidade do conteúdo. Obviamente, a gente sabe que tem algoritmo, tem hack do algoritmo, tem 500 coisas que você vai fazer, mas no fim do dia, se a gente tira tudo isso, o LinkedIn ele ainda é uma das poucas redes que ela vai privilegiar o criador de conteúdo, a pessoa que está ali colocando sua própria voz, colocando sua própria opinião, e não só tentando, de alguma maneira, hackear o meio dela para gerar um awareness vazio, né? Então, acho que tem muito a ver com o trabalho da B2B Insiders também, de como ajudar as pessoas a navegarem isso aqui, como ajudar as pessoas a saírem dessas amarras, às vezes, de vou ser julgado, ou eu não posso dar minha opinião sobre isso aqui, ou o que eu tenho não é relevante o suficiente para falar, e começar a trazer isso aqui para uma coisa que ela não é vazia, ela não é pouco profunda, né? Como a gente vê aí o que foi o frenesi do inbound marketing durante um tempo, mas ela é fresca, ela é constante, ela é de uma produção de troca, uma produção ali que está acontecendo o tempo todo e que não tem medo também, não tem que ser tudo acadêmico e super rebuscado para acontecer. Então, acho que isso é muito legal. Agora, uma dúvida que me bateu aqui com essa aula que vocês estão dando aqui. Dentro desse estudo que vocês fizeram, o caminho que o LinkedIn está seguindo está alinhado com o que as pessoas têm como essência na geração de conteúdo? Eu falo isso porque eu vejo, às vezes, até uma desconexão. Eu vejo que as pessoas têm muita dificuldade em compartilhar o conhecimento delas, né, e ajustar o tom de voz para dentro da plataforma. E aí eu vejo que muitas vezes as pessoas até se frustram, né? Eu vou postar um conteúdo, mas não tem interação, né? Eu vejo que assim não existe uma intencionalidade, pelo menos é o que eu vejo, e aí dentro dessas análises, toda a experiência que vocês têm, vocês podem dizer, mas vocês veem as pessoas preocupadas com esse tipo de situação, ou ainda elas estão na tentativa e erro? Eu acho que assim, existem criadores que tem um específico chamado Justin Welsh, né? Eu acho que ele talvez seja a maior referência em criação de conteúdo para LinkedIn, inclusive não somente a estruturação de conteúdo, mas também a estruturação de como você apresenta esse conteúdo, né? Então ele ia desde a parte estratégica indo até a parte tática, né? Ele cunhou muito a questão dos hooks, né? Dos ganchos que é para você apertar lá o ver mais, e isso supostamente, como o Fred bem colocou, você trabalha também esses hacks de algoritmo, né? Mas eu acho que a ideia é você tem que gerar valor, né? Esse é um ponto. Um outro ponto a gente está vivendo num mercado muito dinâmico, né? É um mercado que, se antes as coisas mudavam de 5 em 5 anos, agora, né, depois ficou de, sei lá, de ano em ano, e agora é em questões de meses, né? Então a gente tem aí, nós estamos em janeiro agora, né? A gente sabe qual foi a bomba que foi aí a IA entrando, né? E como é que isso se aplica dentro, não somente em nível tático, né? Mas como é que isso se aplica em nível estratégico, né? Como é que você de fato vai assimilar essa nova tecnologia, colocando dentro da sua operação, né? Ou eventualmente pensando ou reavaliando a sua própria operação. Acredito, acho que o Fred pode até comentar um pouquinho sobre como que a IA talvez tenha mudado ali em termos de produto. Acredito que tenha sido uma mudança significativa, porque as possibilidades elas
elas aumentam, né? Elas multiplicam. E o que acontece? Eu vejo hoje o LinkedIn como esse grande fórum onde todos os criadores e todas as pessoas que estão de fato com a mão na massa conseguem compartilhar em tempo real todas essas mudanças. E aí eu vejo que, até caindo um pouco na questão da falta da formação B2B, né, a nossa formação ela é muito pautada na estratégia, porque a tática em si é uma velocidade de mudança tão rápida que você não consegue. Se você faz uma ementa hoje para você fazer um curso ou um MBA, com toda certeza, né, quando você for de fato aplicar aquilo ali, já mudou, né? Não necessariamente a tecnologia em si, mas como se usa aquela tecnologia, né? Então, eu acho que um grande ensinamento nesses últimos 10 anos trouxe para a gente, para mim e para o Gabriel, isso ficou muito evidente, e esse foi um dos motivos que talvez a gente tenha se conectado tão bem, é que se a gente não redescobrir a estratégia por trás da tática, a tática vai cada vez menos dar resultado. E isso, para nível de operação, traz uma ansiedade incrível, assim, extremamente alta. Tanto para a pessoa que está ali na operação, quanto para o gestor que está um pouco perdido, não sabe muito bem como direcionar, e principalmente para o founder, para o C-level. Né? Então, não à toa, né, os cargos de marketing, eles são os cargos de liderança que têm uma rotatividade altíssima. Porque é isso, né? Você não sabe muito bem, você já entra com uma pressão de resultados, né? Você tem a tática ali, você quer mudar uma tática e não necessariamente o resultado está na tática, porque as táticas mudam, né? Então é um pouco do samba aí, que eu acho que o LinkedIn ele acaba sendo um grande suporte, um grande apoio para esses profissionais que estão vivendo isso no dia a dia. Exato, eu acho que a gente, quando a gente fala eu acho, fundamentos, né, é aquela famosa, né, tudo, as coisas elas demoram muito para mudar e elas mudam do nada. Então acho que a gente fala se a gente olha para a estratégia, se a gente olha, eu tenho uma formação em comunicação muito voltada para a publicidade, né, então eu estudei comunicação social, depois fui especializar ali em outras áreas e trabalhei começo da minha carreira ali principalmente na área de estratégia de marca. E bem naquele momento, eu acho que talvez com o maior frenesi do marketing de performance. Até quando eu migrei para branding, virei estrategista de marca e tudo mais, muitos amigos meus indo para mídia programática, para ads display, para até com o começo ali do growth hacking também, que foi uma coisa. E hoje a gente vê, o que é muito engraçado, que acho que conecta com o que o Davi falou, a gente vê as pessoas tendo que voltar para os fundamentos, porque a mudança dessas coisas, todo mundo aprende a boa prática, ou, né, eu não gosto nem de falar boa prática, mas é a prática do momento, ela começa a ser difundida muito rápido e aquilo ali perde efetividade muito rápido. Então, se você é uma pessoa que fez sua carreira num curto prazo, que você entregou 3 meses atrás, uma super estratégia de e-books, por exemplo, cara, isso aqui não vai funcionar dali a 2 semanas, talvez. Ou talvez você tenha pegado uma demanda que estava muito fácil de você capturar ali, que você tinha uma demanda reprimida, aí você gerou um lead, você botou um OKR ali no seu trimestre para o próximo, que no próximo já mudou tudo, não faz nem sentido. Então você tem uma obrigação de duplicar, triplicar. E aqui que eu vejo, eu acho que o B2B Insiders também traz muito isso, assim. Vamos voltar para os fundamentos, vamos voltar para posicionamento, vamos voltar para entendimento do perfil de cliente, vamos voltar para entendimento do que é mensagem-chave, de como que a nossa marca está estruturada com proposta de valor, e aí eu acho que aqui é a hora que os profissionais de marketing, se eles ficam focados em ferramental, se eles ficam focados em questões táticas, que são importantes, porque eu acho que o quick win, ele é importante, ele muitas vezes ele te dá, inclusive, moral para você pleitear outras coisas para sua área, mas eles voltam para esse outro lugar para manter uma relevância ao longo do tempo, diminuir essa rotatividade ou diminuir essa cobrança, às vezes que ela é indevida, né? Então a gente está botando um peso no negócio também. A gente tem um papel de ser responsável pelo negócio. Eu acho que marketing, eu gosto muito do jeito que os americanos olham para marketing, que no Brasil a palavra acabou ficando um pouquinho mais focada em comunicação, que a gente é muito bom em agência de publicidade, essa é a verdade. O Brasil, o fato de sermos muito bons em criatividade acabou gerando uma deficiência mesmo em áreas de marketing quando a gente fala dos outros P's ali. Então a gente, cara, Exato. quantos profissionais não sabem pricing, quantos profissionais não entendem ali realmente uma análise mais profunda de segmentação de público-alvo, de canais e tudo mais, né? Então, acho que o B2B Insiders faz um trabalho também legal nesse sentido. A nossa pesquisa, quando, né, a gente faz ali em conjunto, a gente vê que
tem uma falta de uma formação mesmo, então um gap mesmo de formação específica para esses profissionais, que é algo que acho que é uma missão do Brasil buscar aí pelos próximos 5 anos para ter mais robustez, ter mais relevância, colocar a gente no mercado internacional também com mais rigor. Cara, vários aprendizados aqui. Primeiro, música para os meus ouvidos, Davi. Você falar que o pessoal vai fazer um curso e daqui a 2 anos que ele vai terminar, tudo já mudou, né? Então, sempre que me perguntam, pô, devo fazer um MBA? Eu falo, cara, depende. Você quer fazer pensando daqui a 2 anos, você quer pensando agora? Porque o que você vai aprender ao longo do tempo vai se perder, né? E principalmente essa questão, Fred, que você trouxe que foi cirúrgica, a questão do marketing, que o marketing digital ele trouxe o imediatismo da empresa. O que eu conheço de empresa que quer que ela, na verdade, ela não quer nem uma estratégia de marketing. Empresas pequenas, elas querem um gestor de tráfego, esperando que ela vai fazer qualquer coisa e vai colocar e vai impulsionar o ads e os clientes vão vir magicamente, porque você vê na mídia muita gente que do dia para a noite ficou milionário, né? As promessas de chegar em tantos dígitos, e as empresas acabam querendo fazer isso também, né? E até usar o LinkedIn Ads ainda não é a melhor ferramenta de ads do mercado, eles estão aprimorando, ainda é muito caro, mas eu vejo exatamente isso que falta, o back to the basics, né? Voltar para o começo, fazer aquilo que realmente tem que ser feito no marketing, olhar a empresa como um todo, pricing. Eu conheço vários profissionais de marketing que fogem de pricing, que é uma coisa fundamental dentro do marketing, né? E eu às vezes acabo sem entender, falo assim, pô, para que caminho a gente está chegando? E aí eu tenho uma pergunta, que aí é uma curiosidade, eu gosto de usar esse programa para aprender também, né? Eu falo que é meu MBA online. Eu tenho visto muitas empresas que têm company page, que ela está deixando as company pages para trabalhar a marca dos seus executivos. Ou seja, transferindo, né, os executivos para trazer, e eles seriam os promotores da marca. Eu falo isso porque eu sou executivo de uma multinacional e sou um dos embaixadores aqui no Brasil para a promoção da marca da empresa, e libera várias ferramentas. Como é que isso, dentro da pesquisa que vocês fizeram, como isso tem aparecido, né? Porque eu vejo que ainda muitos profissionais executivos têm dificuldade de se tornarem influenciadores corporativos. Ainda vejo que eles têm uma certa resistência, e como as empresas estão realmente desapegando para poder jogar para o executivo e não para a marca dela. Como é que vocês têm visto isso no mercado? E como isso se conecta com a pesquisa e com a essência da B2B a On The Go? Bom, perfeito. Primeiro, acho que dois complementos aí em relação à fala do Fred e a sua também, pô, são muito bons. Assim, o marketing, ele só, hoje, criou-se essa ideia de que é só o P de promoção, né? É meio que isso, né? Então, a gente está muito focado nisso. Eu acho que agora, com a tecnologia, começa a se pensar um pouco mais nos outros P's, porque as coisas começam a ficar um pouco mais dinâmicas. Então, você pode alterar, né, uma precificação, você pode alterar um modelo de negócio, então as coisas ficam um pouco mais vivas. Então, acho que também a tecnologia vem para mudar um pouco, né? E aí, o segundo comentário é que você falou que o LinkedIn Ads ainda não é uma plataforma de ads, assim, há controvérsias. Eu acho que hoje é a melhor que tem para o mercado B2B. Ah, O ponto é, você não pode atuar no LinkedIn Ads com a mentalidade do Meta. Essa é a questão, né? faz Se total você sentido, faz total sentido. Você está quebrando o paradigma meu, faz total sentido. se você for olhar para CPM, custo por lead, essas coisas, aí não tem comparação. Porque você está falando de uma base de usuários no Meta que é imensa, e você tem não somente o Instagram, você tem o Facebook, você tem várias formas de você impactar aquela pessoa. No LinkedIn, você tem que ter, aí novamente, uma estratégia por trás, né? E até validar. Será que o LinkedIn de fato é para mim? Mas o ponto é, se a sua audiência está no LinkedIn, hoje é a forma que você tem mais precisa de impactar. Você tem dados de intenção, você consegue saber quantos usuários por empresa você impactou, você consegue saber quantas vezes cada empresa foi impactada por cada anúncio. Então, isso no mix de comunicação, se você tem ali um objetivo de uma penetração de mercado, isso é ouro, ouro de verdade. E o nível de granularidade que o LinkedIn tem, de cargo, nessas coisas, nenhuma outra ferramenta tem, né? Então, assim, Faz total sentido, esse, cara. esse Explodiu minha cabeça agora, faz total sentido. não, mas, cara, é porque realmente, assim, tem muita gente que fala, LinkedIn não dá resultado. Se você, de fato, trouxer essa mentalidade, né, de performance, que a gente está acostumado nos últimos 10, 15 anos de meta, realmente a conta não fecha. Mas quando você muda, por isso que para B2B, quando você tem tickets mais altos, né, a coisa fica um pouco mais, muda um pouco. E aí, já conectando com a sua pergunta, né, eu acho que, né, tem o branding, né, a gente
vem aí de uma escola de, como o Fred bem disse, né, de publicidade, de criatividade muito forte, né, no B2C, né? Então a gente tem aí várias campanhas. E criou-se uma ideia de que branding é fascínio, branding é desejo. Na verdade, né, branding é você, de fato, criar demanda, é você construir por meio da marca uma criação de demanda e, obviamente, quebrar as objeções ali dentro daquele cenário. Então, quando você trabalha no B2C ou num cenário de venda um pouco mais simples, né, você não vai ter que provar que a borracha da Havaiana é melhor que a borracha da Ipanema, entendeu? Porque não é esse o ponto que está fazendo com que a pessoa compre ou não compre, né? Então você trabalha desejo, você trabalha fascínio, você trabalha outros elementos na construção da sua marca. Quando a gente vai para o B2B, né, já é o contrário, né? O B2B ele já tem outros drives de compra, e o drive principal é o drive da confiança, né? E isso aí já não é uma coisa recente, né? Então a gente tem aquele anúncio lá da IBM, da década de 80, que nunca ninguém foi demitido por contratar a IBM, né? Então, o que acontece? Por exemplo, preço, né, valor, ele não é o drive primordial numa compra B2B, né? Você tem duas ou três empresas ali que você tem que escolher. Uma delas tem um valor maior, é claro que não pode ser algo muito maior do que as outras, mas tem um valor maior. Se você confia mais nela, você banca ela. Porque a consequência de você contratar uma empresa errada, fora a questão de implantação, onboarding, a sua carreira que você coloca em jogo, né? Então, a construção de branding, a construção de marca dentro do B2B ou dentro de qualquer elemento que você tem uma venda mais complexa, começa a ser muito pautado na confiança. E a confiança, por meio do influenciador corporativo, por meio da figura humana daquela marca, começa a ser explorado dentro do LinkedIn, que hoje já é a rede onde você tem mais transmissão de conhecimento sobre aquele assunto específico. Então, as coisas elas meio que se encaixam, né? Se você for olhar em termos de estruturação de uma estratégia mesmo. Quando você leva em consideração que o alcance orgânico de um perfil do LinkedIn é extremamente maior que de uma company page, fica quase que uma decisão assim, no-brainer, né? Tipo, cara, vamos então trabalhar, né, nossos executivos, porque a gente vai ter um alcance maior, né? Você pode estimular esse alcance, você pode ter, por exemplo, uma estratégia que você vai mapear todo o seu ICP, todos os seus influenciadores, todo o comitê de decisão, todo o comitê de influenciador. Você pode colocar os seus C-levels para conectar com os decisores, você pode colocar os seus analistas, os seus SDRs, para conectar com os influenciadores, né? Começar uma produção de conteúdo constante, e aí, para mim, vem aí o que mata a pau, né? E você tem todos uma forma de você medir o impacto disso, né? Então, que é o que a gente chama hoje de dados de intenção, que é o que o LinkedIn cada vez mais traz, e para mim vai ficar cada vez mais evidente esses dados de intenção, justamente pelo que o Fred trouxe. Você vai cada vez menos ter esses dados secundários e dados terciários. Então, você vai ter que gerar seu próprio dado de intenção, seja por acesso ao seu site, seja por ali por uma interação no próprio LinkedIn, apesar de usar a plataforma do LinkedIn, ele te dá uma noção muito mais exata do seu alcance, do seu conteúdo, né? Então, eu vejo dessa forma, eu vejo como o social selling, né, como uma excelente ferramenta de construção de confiança dentro de um cenário B2B que você naturalmente tem uma venda mais complexa, que você precisa de mais confiança para ir adiante. É muito legal ver você citar esse anúncio da IBM, porque eu falo isso pro meu time, eu cito exatamente essa frase pro meu time o tempo todo, né? Acho que tem um experimento, né, acadêmico super interessante sobre o grau de estresse. Então, mediu-se o grau de estresse na tomada de decisão dentro de uma compra B2B. Então, imagina, eu sou o Fred, sou um diretor de marketing, sou um CMO, estou fechando uma conta, às vezes, de, cara, 5 milhões, 6 milhões, que vai, inclusive, amarrar minha empresa pelos próximos 3 anos dentro de um contrato. Amarrar isso aqui com a IBM, em que eu sei que eu vou conseguir culpá-los se algo der errado, e que ninguém vai dizer, putz, não tinha como saber, é uma coisa. Trabalhar com startup é outra coisa. Então, a gente, né, on the go, aí falando um pouquinho da nossa experiência, assim, quando a gente está, às vezes, brigando dentro de clientes grandes, que a gente acaba atendendo, tem um perfil muito de atender times maiores, que já tem uma maturidade ali em consumer insights maior, a gente muitas vezes está lidando contra incumbentes. Então, a gente está trabalhando com empresas que têm uma relação com essa marca, entre marcas ali de 20, 30, 40 anos, às vezes, e pessoas que foram criadas por essa escola disso aqui, foram ser cliente do outro lado, tudo mais. Então, você mapear, você colocar caras, você colocar vozes, opiniões que elas ressoam com as pessoas que estão ali por meio disso, de uma orquestração no LinkedIn,
é muito interessante. E aí usar os executivos, usar os SDRs, usar os CS, todo mundo, de uma maneira, ele está ali facilitando aquela venda. E eu acho que essa é a grande diferença, talvez seja a grande quebra de paradigma. Não acho que é só no B2B, acho que isso também se aplica para o B2C em algum sentido, né? Principalmente para o consumo rápido ali, mas para o B2B isso ainda é mais claro, que a gente tem uma orquestração e você não vai ter uma venda feita por um canal. Então, a gente vai falar de venda de garrafinha plástica, você fala, gerou mais ads no LinkedIn, no Instagram, gerou mais ads no Google Ads. Da onde veio esse funil, onde que acabou, onde que deu o checkout. E aí você vai dizer qual canal que é mais quente. No B2B isso não vai ser tão óbvio isso aqui. Muitas vezes você vai ter que fazer a engenharia reversa para entender o que foi a orquestração, o que azeitou aquele momento ali. Então, acho que é muito legal ter os embaixadores. Eu acho que muitas empresas elas estão, aí voltando no assunto tática, elas estão adotando isso como uma tendência também, porque elas estão vendo a tática por trás disso. Então, vou colocar meus executivos agora, um ghostwriter, todo executivo tem que escrever no LinkedIn. Não é também assim. Acho que tem que ter uma estratégia, uma intencionalidade antes, para aí você fazer inclusive, diversificar vozes, diversificar opiniões, achar assuntos que fazem sentido, que vão contribuir para a comunidade, que vão gerar ressonância, que vão gerar aí a viralização, não porque é um hack, não porque é um entendimento do algoritmo, mas porque é algo de valor, que as pessoas querem falar sobre aquilo, querem discutir aquilo. Cara, espetaculares que vocês estão trazendo, Davi, explodiu minha cabeça aqui, daria para fazer 150 programas só nesses assuntos aí, com Flash também, daria para fazer um monte de coisa aqui, mas eu queria explorar um ponto. Vocês falaram muito de estratégia. E eu vejo que hoje o que falta no mercado é conseguir pensar em estratégia. No mercado cada vez mais imediatista, onde eu quero trazer o lead de forma mais rápida possível e aonde eu meço como em outras ferramentas, né? Eu quero custo por lead, eu quero trazer para mudar o mindset do imediatismo para algo mais estratégico e como isso se cascateia para a tática, o que aumenta um pouquinho a curva de resultado. Dentro dessa pesquisa, dentro do conhecimento de vocês, como é que as empresas estão lidando com isso? Porque voltar para o básico é o que a gente não quer. Todo mundo quer tomar uma pílula mágica e já quer ter resultado lá. Como é que está sendo esse trabalho frente aos resultados da pesquisa e como a B2B está trabalhando isso para que as pessoas realmente vejam que é uma construção, é uma maratona, não é um sprint. Como é que isso está acontecendo? Eu acho que assim, na verdade, essa é uma percepção que a gente já tinha antes da pesquisa. Eu acho que talvez tenha sido o que, de fato, né, fez com que a B2B Insiders ela existisse de certa forma. Né? Existe uma certa rivalidade, né, do tipo assim, ou a gente olha muito para frente ou a gente é muito imediatista. Sendo que, na verdade, né, você tem que pensar no quick win. Isso faz parte. Só que você tem que ter uma base estratégica para entender, cara, esse quick win, ele é possível ou ele não é possível? Então, o que eu vejo hoje, quando você pega um profissional, um líder, né, uma própria empresa que tem uma mentalidade muito de tática, é meio que assim, a gente vai colocar essa tática para frente e a gente vai torcer para que dê certo. E você não tem nenhum tipo de dado ou nenhum tipo de estratégia que embase isso, né? Então, a gente, por exemplo, né, uma das principais coisas é você tem que entender, obviamente, quem é o ICP, porque a partir daí você consegue dimensionar o seu mercado. Né? Dentro dessa dimensionamento de mercado, você entende qual é a sua participação de mercado. Por que disso, né? E você tem alguns dados que eles são um pouco universais, mas você tem a pirâmide de Chat Holmes, você também tem um dado do The B2B Institute, que diz que, em linhas gerais, porque isso vai variar do tamanho de mercado, né, você tem 5% da sua audiência que está apta para compra, ou seja, 5% do mercado que está comprando ali naquele momento. Né? Isso para o B2B se torna até um pouquinho mais engessado, porque no B2B, ao contrário do B2C, você não consegue ter picos de vendas, você não consegue ter compras por impulso, perdão. Então, é por isso que uma Black Friday não vai funcionar no B2B, porque o cara não vai chegar no sábado, na segunda e falar assim, poxa, chefe, foi mal, contratei o seu esforço aqui porque eles fizeram uma promoção esse final de semana. Isso não vai existir. Né? Então, você tem, de fato, ali uma estruturação muito mais rígida, né, desse fluxo de não estar apto para compra para estar apto para compra. Então, mediante o tamanho do seu mercado, você consegue ter uma noção de qual a demanda de mercado existe no momento para você trabalhar. Então, quando você trabalha um cenário de ticket muito alto, né, com um mercado reduzido, a chance de você ter um quick win, ele diminui, porque você vai ter um ciclo de vendas maior, né, e aí eu acho que nessas horas os times de marketing ficam desesperados,
Porque você trabalha num cenário que você tem um ciclo de venda de 3 meses, de 4 meses, 5 meses. Cara, o que eu vou fazer então? Vou sair colocando ads aqui, esperar que daqui a 5 meses converta? E isso é uma falha estratégica, ou melhor, uma falta de estratégia. Porque existem maneiras de você tentar identificar se você está ou não está penetrando no mercado. Então, os dados de intenção hoje, aí eu acho que é uma coisa excelente que a gente meio que tenta trazer, né? A gente traz esse componente estratégico aliado com as possibilidades tecnológicas de hoje. Né? Hoje você consegue ter essa granularidade, antigamente você não tinha. Né? Então, antigamente você colocava muita fricção para justamente entender se você estava ou não estava se penetrando naquela conta. Então, era e-book, era forma para cá, forma para lá. Tem também o reflexo do comportamento. Antigamente as pessoas elas abriam lá o computador, agora eu vou ficar no computador. Hoje você não tem mais esse comportamento. Hoje a pessoa está no celular, ela está no computador, ela está no laptop em casa, está no computador do trabalho. Então você tem outras formas de se consumir conteúdo. Né? Então, eu acredito que esse amadurecimento de estratégia, de mercado, é o que a gente quer trazer, é isso que vai dar o norte para as empresas. Eu acho que hoje nós temos uma infinidade de dados. Tá? Hoje não é dificuldade. Se você sabe qual é o seu ICP, se você tem um recorte firmográfico, tecnográfico, você consegue saber quantas empresas existem dentro daquele recorte, né, que tem ali entre 1.000 e 2.000 colaboradores, que faturam acima de X milhões ano, que sejam de tal indústria e que usam Magento. Sabe? Você consegue ter, esses dados estão públicos hoje. Né? E aí você consegue pegar toda essa lista dessas empresas, saber quem são os influenciadores, saber quem são os decisores. Isso tudo é estratégia. E aí, no final, você vai desdobrar a tática. Então vamos fazer, então, aqui conteúdos para que a gente consiga se conectar com essas pessoas. Né? Então, é um pouco revisitar a parte estratégica, adaptando para a tática. E, ao mesmo tempo, aí, por exemplo, você tem parceiros no meio desse processo que ajudam bastante. Né? Então, a parte da pesquisa. A pesquisa, né, acho que o Fred vai poder falar melhor, mas assim, eu lembro de uma época que pesquisa era uma coisa extremamente difícil, cara, às vezes, de você conseguir performar, né? Porque você tinha uma limitação tecnológica. Mas dependendo do seu modelo de negócio, né? Seja para uma questão de aquisição, seja para validar um produto antes dele ir para o mercado, seja para você entender qual de fato é o sentimento da sua audiência em relação ao seu produto, você tem que ter uma pesquisa. E isso entra como um desdobramento tático de uma estratégia que tem que estar desenhada. Né? Então, eu vejo dessa forma, eu vejo que hoje é um universo de possibilidades, é uma nova tecnologia, é uma nova economia, né? E é isso, assim, aí nesse caso, né, sendo de forma bem literal, a gente estava querendo fazer um recorte, né, de como as pessoas estão encarando ou estão inseridas nesse primeiro momento, né, de marketing B2B no Brasil. E aí a On-The-Go justamente vem e traz esse componente, essa possibilidade tecnológica que, com toda certeza, há 3, 5, 10 anos atrás, não era possível, e se fosse, seria de um valor astronômico. Então, hoje as coisas começam a se conectar. Mas, reforçando, você tem que ter uma base estratégica, do contrário, não vai ser a pesquisa, não vai ser o LinkedIn, não vai ser o social selling, que vai te dar o resultado que você quer. Tremi na cadeira, vocês viram, né? Explodiu minha cabeça aqui numa série de coisas, porque assim, vocês estão falando com o executivo de supply chain. Sou um cara de compras, cara. Você está assim falando para um cara que está aqui do outro lado com uma série de perguntas agora para te fazer. Eu quero ouvir o Fred primeiro antes de fazer essas outras perguntas aqui. Mas, cara, muito interessante isso que você está trazendo. Muito interessante. Assim, os 5% foi o que me fez tremer aqui, porque eu não tinha noção desse número, tá? Não tinha noção desse número. E que dependendo do segmento e dependendo do mercado, dependendo de onde a empresa está inserida, é um número incrivelmente baixo. Frente ao que a gente vê de marketing digital, que não dá para a gente excluir ele da equação, porque marketing digital se tornou uma outra competência, apesar de ser marketing, só que utilizando ferramentas digitais. E eu fiquei assim, impressionado com o número que você trouxe, cara. Até me arrepiou aqui. Eu falei, cara, opa, é interessante. Fred, deixa eu te ouvir antes de fazer a próxima pergunta. Acho que construindo em cima, né? A gente fala muito de. Acho que a gente tem que mudar um pouquinho da cabeça de gerar, não é só de gerar a demanda, é de aprender aonde, quando gerar, quando capturar e quando nutrir a demanda. Porque a gente tem que estar pronto com uma proposta de valor firme, com um produto bem desenhado para se manter uma retenção ali na hora que esse comprador estiver apto a comprar. Então, quando a gente fala de B2B, o exemplo do Salesforce é perfeito, né? Ninguém acorda um dia e fala assim,
Putz, acho que tô entediado, vou passar meu cartão aqui e comprar uma assinatura de Salesforce com 200 seats para minha equipe. Adoraria Ó, que isso fosse que assim. você está falando é perfeito, porque aqui na empresa que eu atuo como executivo foi uma longa negociação para a gente trazer o seu Salesforce, então eu sei exatamente o que você está falando. Exatamente, não, e e eu acho que assim, uma coisa, aí falando da experiência da On The Go com uma empresa de SaaS, né, dentro do B2B, a gente tem um texto que a gente gosta de falar que é a nossa Bíblia, assim, são os nossos 10 mandamentos, que é do Napkin Math, que ele compara o modelo de vendas, o modelo de go-to-market do SurveyMonkey e da Qualtrics. Talvez vocês dois conheçam o SurveyMonkey, talvez a Qualtrics menos, mas eu gosto de, quem gosta de Essa não, a basquete, primeira sim. eu amo basquete, a Qualtrics, pra você ter ideia, o fundador deles é dono do Utah Jazz. É uma empresa que está em Salt Lake City, corre completamente fora do radar e vale 8 vezes mais do que o SurveyMonkey. Então, todo mundo olha para o SurveyMonkey, olha para o Product-Led Growth, para os hacks, para as Hum? palestras que estão dando sobre como eles viraram, para as pessoas virarem assinantes, só que no fim do dia, se você for olhar realmente o mercado mais gerador de consumer insights, é quem? São times de marketing que têm necessidade de trabalhar com stakeholders, que não estão só escolhendo uma ferramenta por ela ser mais bonita ou até mais fácil de usar, mas o quão segura ela é, o quanto eu consigo vender isso aqui para minha liderança, o quanto eu consigo colocar isso aqui num pipeline de integrar com outras ferramentas. E a Qualtrics ela faz isso muito bem, tanto que é o nosso principal benchmark lá fora hoje. E ele mostra que e o que é tão legal da Qualtrics, talvez seja o ponto mais por que eu trouxe assim. Ela é totalmente sales-led. É uma empresa em que a proporção de vendedores, de customer success, de pessoas de onboarding, de pessoas de suporte ao cliente é infinitamente maior do que os times do SurveyMonkey, que estão focados em super devs e super designers. Não estou falando isso aqui não é importante, só que o time de produto aqui não Go, obviamente que eu valorizo muito isso. Mas a gente está falando de uma relação de pessoas que estão tomando decisões, muitas vezes com tickets altíssimos, com estresse altíssimo e colocando a reputação delas e muitas vezes o emprego delas na reta. Então, como que a gente facilita isso aqui? Como que a gente usa toda a empresa para trabalhar isso aqui com marketing? Eu acho que talvez o mais, para fechar esse assunto, assim, o que eu acho mais interessante é como é o papel que você tem depois da venda para essa venda ela continuar vendida, eu acho, no B2B. Talvez esse seja um dos lugares agora que marketing tem essa mania, né? São normalmente pessoas que elas gostam de ir ampliando as características e a atuação delas nas outras áreas. Mas como que ele consegue apoiar essas pessoas a garantir que é um onboarding eterno? Como que a gente faz estratégias, né, de land, expand, explode aqui, em que a gente vai migrar não só a gente não vai só entrar numa área, mas a gente vai migrar para as próximas áreas com promotores dentro dessa empresa. Então, isso tudo é muito legal e eu acho que é um outro modelo mental do que a gente, aí falando da minha formação em publicidade, do que eu fui ensinado. Eu converso com amigos, às vezes, que ficaram em agência, que são criativos, que são até plenas em agência, e eles me olham com uma cara assim, esse cara tá falando grego, o que ele tá falando? É uma campanha do caralho, é uma big idea, são as mídias ali, é usar muita mídia e vai converter. Isso para vender refrigerante, para vender software, para vender um trabalho B2B, uma consultoria, né, o que seja ali, você vai precisar de outros players jogando junto, não vai ser a mídia só, não vai ser só a ideia que vai te ajudar a concretizar aquela venda. Cara, Posso fazer uma pergunta, espetacular. Paulo, Por nessa fala favor, por do favor. Fred? Cara, e isso é sensacional, porque, na verdade, a publicidade, ela veio, né, muito mal acostumada ali desde a década de 60, 70, até os anos 2000, né, vamos colocar assim, que era tipo assim, a gente não tem que mensurar nada. Era uma mensuração extremamente, não posso dizer assim, era muito aberta, né? Era muito vaga, né? Você tinha umas correlações de venda, campanha, tinha, mas assim, não era esse o drive do sucesso de uma campanha, né? Eram outras coisas, era um fascínio, era um glamour, era Cannes. Então, a gente tem aí, né, essa história da publicidade. E eu fiz publicidade e propaganda, com o Fred também foi o que fez, né? Então, o que eu aprendi era isso, né? Não tinha nada relacionado à receita, não tinha nada relacionado à performance de negócios, entendimento de negócio.
Mas aí tem a primeira transição, é justamente quando vem aí o marketing digital, né? Porque você começa a mensurar as coisas, você começa a ter, né? Você fala, cara, se eu coloco R$ 1, ele vem 2, né? E isso cai, assim, para os grandes anunciantes, não. E continua lá, a Petrobras continua anunciando na Fórmula 1, pagando sei lá quanto de BV para a grande agência. Mas para todas as agências que estavam ali, né, atendendo empresas de médio, algumas de grande, médio para pequeno porte, criou-se então assim, elas foram quebrando, porque elas começaram a não ter mais como mensurar, quer dizer, elas nunca mensuraram, nunca tinha esse DNA dentro da agência, né? Então elas começaram a perder mercado, começaram-se a criar as agências de marketing digital, né, e tudo muito pautado no ROI, tudo muito pautado cara, coloca R$ 1, vem 2, e era um cenário de oceano azul, né? Era um oceano de oceano azul porque era uma coisa inicial, as pessoas estavam entrando, né? E aí agora eu acho que a gente vem para um outro momento, né? Uma terceira fase dessa história, que é justamente, cara, não é somente isso. A gente vai ter que novamente olhar para a estratégia. E aí eu acho legal porque o marketing, né, como pô, o Fred bem colocou, vai muito além do P de promoção. Só que aí criou-se hoje e aí, obviamente, também a gente tem também esse cenário tecnológico que muda um pouco o modelo de negócio. Quando você tem o cloud e a possibilidade de você fazer uma venda recorrente, você tem uma ruptura muito grande no modelo de negócio, né? Então, assim, tá fazendo um parênteses aqui, você antigamente tinha todo um time de produto que ficava fazendo ali durante 1 ano, 2, 3 anos a versão do Photoshop. Bum, vamos para o mercado. Quanto custava o Photoshop? R$ 4.000. Bom, era isso. Né? Agora o que acontece? Agora você tem um modelo que você pode vender o Photoshop por R$ 40 ou por R$ 400 por mês. Né? E aí você tem um outro desafio. Quando você consegue reter essa pessoa por 10 meses, fazendo aqui uma conta, né, de padeiro, você break-even o modelo anterior. E quando você faz com que esse cara continue, você começa de fato a ter um crescimento exponencial. Então muda um pouco de modelo de negócio. E aí, o que eu acho super curioso é que hoje, por conta dessa parte do CS, né, você criou-se o RevOps, né, que é basicamente como você vai olhar em termos de operação para as três grandes pilares de receita, que é marketing, vendas e, na verdade, isso é marketing. Né? É porque justamente como o marketing ele foi distorcido durante os anos, teve que se criar um nome que tem receita no nome mesmo, né? Que é para não ter nenhum tipo de confusão. Mas é marketing estratégico, puramente. Cara, espetacular. Espetacular. Cara, a gente ficaria aqui 10 horas conversando. Só que eu não posso fechar esse programa antes de perguntar uma coisa para vocês. Eu sou um cara de supply chain e tenho áreas de procurement embaixo de mim. Vocês estão falando que a comunicação de vocês está voltada para um público que, teoricamente, é o profissional de compras que está ali na tomada de decisão. Como compras, eu não sou o tomador de decisão que não por preço. Ou seja, alguma área técnica, falando em B2B, tá? Alguma área técnica vai desenhar um escopo. Eu, como compras, vou olhar as empresas e eu, como compras, assim, o valor para mim ele não é tão importante porque eu subentendo que a área técnica já definiu que os 3 players que vão entrar na minha negociação já estão validados em questão de valor. E aí eu vou unicamente decidir quem tem o melhor preço. Comunicar para mim é diferente de comunicar para a área técnica. E quando a gente fala de B2B, você tem que trabalhar com as duas vertentes. Que está fazendo uma pesquisa de fornecedores para melhorar e eu estou olhando só saving como compras, e tem a área técnica que tá olhando o valor agregado da empresa. Cara, como unir esses dois dentro do marketing? Agora é uma aula, tá, pessoal? Agora é para mim, tá? Audiência, agora vocês vão ter que me desculpar, porque agora eu vou aprender com esses dois monstros aqui. Como isso funciona no marketing, no B2B? Como é que vocês veem isso? Vocês trabalhando com públicos com objetivos diferentes, mas os dois têm que juntos definir qual que é a melhor compra a ser feita. Bom, caindo para a parte tática, né, você consegue impactar, né, decisores e influenciadores com argumentações diferentes. Então, assim, a gente sabe que a pessoa que está no nível de decisão, ela está preocupada com algumas questões. E aí essas são as objeções a serem quebradas em nível de conteúdo, né, em nível de impacto. E aí entra mais uma vez o LinkedIn como grande ativo nessas horas, porque você consegue ter a granularidade de impactar aquela pessoa. Né? É claro que se você está falando por exemplo, de uma indústria um pouco mais chão de fábrica, talvez a gente não consiga ter exatamente esse nível
de assertividade digitalmente falando. Mas aí também, assim, acho que as pessoas elas ficam muito mal acostumadas que querem fazer tudo da tela. Cara, dependendo, vai lá, conversa, conhece o cara, chama o cara para almoçar. Antigamente era feito dessa forma, né? Marketing Então, raiz, assim, né? Aquele relacionamento é, raiz, né? era vendas, cara. Vendas era assim, né? Tipo, por isso que também marketing no B2B, ele foi perdendo muito protagonismo e vendas ganhou bastante, né? Porque você tinha uma barreira de entrada muito alta no B2B. Antigamente você tinha uma empresa, né, que era um maquinário, um B2B tradicional, raiz, né? Você dormia, acordava sabendo que você ainda tem um concorrente. Hoje, não é bem assim que funciona, né? Tipo, a OnTheGo hoje tem aí, tá, anos de uma tecnologia, mas nada impede de amanhã acordar e ter uma outra. E o que acontece, né? Quando você tem uma barreira baixa de entrada, o marketing ele começa a ganhar um novo protagonismo dentro dessa estrutura, né? Então, isso também é uma mudança, né? Mas, bom, respondendo um pouco da pergunta, é meio que isso. Você vai ter que, de fato, fatiar, né, o comitê, né, e trabalhar de forma individualizada com argumentos e objeções para cada um deles, né? E aí tem táticas que você pode fazer, né? Tipo, tem entender quem é o campeão, quem é a pessoa que de fato defende você lá dentro, né? O que que você pode fazer para assessorar essa pessoa internamente, né? Tentar extrair informações. Aí você acaba entrando um pouco mesmo no nível de negociação. Mas eu diria que é mapear. A ideia de você mapear influenciador e decisor é justamente por isso, né? Porque são prioridades diferentes, né? Objetivos diferentes. Cada um tem seu objetivo e seu medo, seu receio dentro da jornada. E você, como marketing, né, tem que trabalhar muito bem cada um desses aspectos. Seria muito lindo se você já jogasse uma campanha para todo mundo e eles se entendam e nos escolham. Não é assim que funciona. Tem um pedaço aí que eu acho que é muito interessante, assim, quando a gente fala de um processo mais frio ali de procurement, de compras, né, que acho que talvez um dos grandes desafios, né, pô, você deve viver isso todo dia, assim, que é você comparar banana com banana e você conseguir entender os 500 termos que a gente coloca. Então, uma empresa vai chamar uma ferramenta de CRM para vendas e outra vai chamar de é, Sales Relationship Software. É a mesma coisa no fim do dia, mas o que que é? O que que está naquele escopo? O que que é a entrega real, né? Como que a gente sai dessas palavras aí mais softs, mais vazias e vai para uma coisa? Eu sei que o Davi também gosta dessa autora aí, que é a April Dunford, que eu acho que ela fez um trabalho absolutamente fantástico de pegar um conceito de posicionamento que eu sempre, quando eu entrei na faculdade de marketing, meu pai tinha feito MBA em marketing também, ele é um cara de tecnologia que foi fazer MBA em marketing isso há muito tempo, e ele me deu o livro do Trout e do Rice, de posicionamento, falou, cara, lê isso, eu lembro que talvez aquilo ali tenha definido minha carreira, assim, de para onde eu ia dentro da publicidade. Mas mesmo assim, anos depois, quando vem esse livro novo da April, sobre positioning, ela começa a descer, acho que é legal. Ela sai de uma coisa que era estratégica, de uma definição que a gente ficou, cara, quase 20 anos falando sobre posicionamento, que é a batalha na mente do consumidor, o que ele lembra quando ele pensa em você e tal, que aí depois a gente vai para o frame de referência e tudo mais, e ela começa a trazer isso aqui um pouquinho para o tático. E talvez uma das coisas que eu acho mais legais táticas que ela fala é você sair de uma visão autocentrada de quais são os termos que eu me descrevo e você ir para um frame de referência que a pessoa já tem do outro lado. Então, com o que ela consegue comparar você? E colocar você numa caixinha que naquela caixinha você, para aquela empresa, você vai ser o melhor naquele negócio. Então, eu às vezes vou dividir a minha fábrica de chocolates, as minhas marcas de chocolate entre chocolates amendoados e chocolates complexos. Só que as pessoas elas estão falando que chocolates que são crocantes, chocolates que são doces, chocolates que são para dieta. Como que eu olho para isso? E aí a pesquisa, puxando a sardinha para o nosso lado, a pesquisa ajuda a gente a entender esse mapa para a gente, primeiro, olhar o terreno e depois dizer para onde a gente quer ir nesse terreno. Eu acho que isso é talvez uma das coisas que o marketing de performance, quando a gente fala desse momento que a gente viu, não meço nada, agora eu meço tudo depois que eu executei, que foi aqui o marketing de ROI, o marketing de performance nesse oceano azul, e a gente volta para o basics, que era o que a gente deveria fazer, isso aí é a arte da guerra, a gente está falando, que primeiro eu olho, eu mapeio, eu decido para onde eu vou, e depois eu meço se aquela decisão foi acertada e eu entro nesse ciclo.
Então, acho que a gente está num momento de síntese, e aí quando a gente aí indo para especificamente de compras, eu acho que tem a ver com isso mesmo. Assim. Quem que eu puxo, quem que eu empurro, que informações, como que eu facilito a leitura de informação. Não tem coisa pior do que você receber uma proposta comercial, você não entende nada do que você está comprando. Aquilo ali gera um nível de estresse, um nível de ansiedade tão grande, e muitas vezes é o que está matando sua venda. No final, você fez toda uma tática, toda uma estratégia super bem desenhada, você orquestrou isso, e no final, às vezes por ego, por querer ser mais complexo, por ter aquele cacuete que o marqueteiro tem de inventar novos termos, de querer sempre ser uma categoria que não existe, você está perdendo venda, você está sendo, você não está performando tão bem. Então, acho que isso é uma coisa que eu vejo bastante, assim. Cara, genial. Uma aula. Para mim, eu costumo dizer que o Next Level é o meu MBA de graça. Eu falo sempre isso. Conversar com pessoas como vocês, cara, muda a mente. Vocês estão falando aí coisas que realmente eu acredito. A pergunta que eu fiz entre compras e o decisor técnico, para mim, ela é muito importante, porque eu, como procurement, é uma coisa que eu luto muito e falo, o preço ele é consequência, ele não tem que ser o drive. E é uma das coisas que, como head de uma área de procurement, eu falo, cara, não é preço. Muitas vezes esse valor mais baixo, esse saving, vai me impactar lá na frente. Então eu tenho que enxergar o todo, né? E eu costumo dizer que o procurement ele tem que estar alinhado com vendas e com marketing ao mesmo tempo, porque a decisão de compra ela nunca pode ser por uma única vertente, por um único P. Né? Então, por isso que eu fiz essa pergunta de como tudo isso está funcionando. Cara, vocês vão ter que voltar para dar mais aulas, mas eu não posso fechar o programa sem fazer duas perguntas para vocês que o público adora. Que é, primeiro, a gente falou de muitas referências aqui, então eu queria que vocês dessem uma indicação de um livro, um filme, uma série que estão impactando vocês, né? Até o Fred trouxe aqui, eu vou pedir para você me mandar essa informação para eu colocar aqui na descrição do episódio, da April, que realmente mudou, mas o que vocês estão consumindo? Ultimamente, né, e que vale a pena compartilhar com a minha audiência, e mais ainda, falar sobre o futuro do B2B pela percepção de vocês, tá bom? E também fazer o jabá de vocês, como é que o público encontra vocês, como é que eles podem beber mais da fonte desse conhecimento riquíssimo que vocês trouxeram aqui para o programa. Boa. Então, sobre livro, né? E engraçado, eu não tenho o hábito de ler muitos livros de negócios, né? Eu estou até começando, sempre fui muito mais de ler livro de literatura e tal. Eu sempre que me perguntava isso, eu mandava um Heinrich Hammer, alguma coisa assim, mas vamos manter aqui no negócio, né? Um livro e uma série que eu li recente, assisti recente, que eu acho que são muito boas. É um livro que tá um pouco falado agora, que é o do Phil Knight, acho que o nome é Show Knight, se eu não me engano, acho que eu não sei qual é o nome em português, é alguma coisa da Vitória. É a A história do marca da fundador da Vitória. Nike, a marca A da marca Vitória. Marca da Vitória. E a série é a série do Spotify, que está no Netflix. Eu também não sou muito, não sei exatamente quanto tempo ela foi produzida, mas por que que eu destaco esses dois, assim? Porque são duas histórias que, para mim, elas têm muita sinergia, assim, sabe? Tipo, quando a gente olha lá o final, né, que é o grande sucesso que foi alcançado, né, a gente acaba esquecendo que, cara, existe toda uma batalha, assim, e para mim, assim, o cara da Nike, especialmente, né, e o cara do Spotify também, assim, assim, me parece que se eu tivesse no lugar dele, eu teria desistido. Porque eram tantos indicadores externos que eram contra tudo que eles estavam querendo fazer, querendo, né? E ainda assim eles continuaram. Né? Então, assim, para mim é uma grande aula de perseverança e uma grande aula de que você não tem controle nenhum você tem controle do que você está fazendo no dia a dia. E você continua fazendo por uma paixão, por alguma coisa. Então, para mim, foram duas grandes lições. Mais uma vez, uma lição que vai muito mais para a parte da estratégia, muito mais para a parte do cara, eu preciso, eu consigo, eu vou, do que a parte tática, né? Não tem nada tático que você vai replicar para sua operação. E não é essa a ideia, né? E, bom, sobre o futuro do B2B que você perguntou, o B2B ele entra como uma nova economia, né? Porque você começa a ter hoje muita facilidade de criação de novos negócios, de criação de novas empresas, né? Então, aquilo que eu falei, antigamente você tinha aí a garantia, se você fosse dono de uma empresa B2B, que você ia dormir e acordar sem concorrentes. E hoje não é assim que funciona, né? Você tem acesso a capital, né? Via VCs, via investidores, você tem acesso a profissionais talentosos remotamente, você não precisa nem mais estar dentro de um grande centro,
né? E você tem acesso a ideias, né? Você pode ter uma ideia hoje, aí dificilmente você vê as primeiras empresas daquela que estão com aquela ideia são as que prosperam. Muitas vezes você vai ter aí, né? Aqui no Brasil, eu lembro que da de táxi mesmo, a primeira que eu lembro que eu ouvi falar foi, então, Resolve Aí. Não sei se vocês lembram disso, né? Então teve Resolve Aí, depois teve várias outras até hoje a gente ter aí, né? 99 e a Uber. Então eu vejo que é um mercado muito dinâmico, né? É um mercado que está crescendo bastante. A grande maioria das empresas B2B hoje, de tecnologia, consomem de empresas B2B, então por isso que eu falo que é uma nova economia, né? Então você pega o mercado de SaaS, ele consome de mercado de SaaS, né? Então, assim, você não tem como público final, não é nem o B2B2C, né? Então, eu acho que, assim, tem que entender o que está acontecendo, tem que entender de tecnologia, tem que entender de mercado. Eu vejo como uma grande oportunidade, poucas pessoas estão conseguindo fazer essa conexão. Eu e Gabriel, a gente vem tentando no B2B Insiders, e é um pouco disso, assim, eu vejo como uma nova economia mesmo, uma nova forma de transitar dinheiro dentro de propostas de valores que até então eram inimagináveis há 5, 10 anos atrás. Espetacular, deu duas referências, assim, a série do Spotify para mim. Eu assisti com viés na verdade, eu vou até reassistir com esse viés que você trouxe, tá? Para mim, eu achei genial porque foi uma série que me trouxe diversos pontos de vista, que é o que eu acredito. Existe o meu, o seu, o certo, que ninguém vai saber, mas existem várias narrativas para você chegar num único lugar. E eu vou falar para você também que eu teria desistido. No episódio 2 eu já teria desistido. Até chegar ali que foi realmente depois que veio o lado jurídico e veio o lado do artista, falo para você que eu já tinha largado mão no meio do caminho, né? Inclusive, eu tenho um projeto pessoal, que aí depois nos bastidores eu comento com vocês, que eu particularmente já estou quase desistindo dele, que eu não acho que tem um mercado, apesar de eu ver que é um produto genial. Mas aí depois a gente vai deixar um outro programa, Boa, depois eu boa. compartilho com vocês. Mas espetacular, duas referências topíssimas. Fred, com você. Davi, primeiro, cara, eu tava pensando na série do Spotify também, porque eu Ele te ela quebrou, né? bom que eu não preciso indicar ela, eu ganhei uma extra aqui. Mas, cara, é o que você falou, né? Pô, eu acho que o mais legal da série do Spotify, né, puxando ela, é como você vê que uma empresa ela é construída por diversas pessoas, inclusive pelos concorrentes e pelos consumidores. Talvez até mais por eles do que todo mundo que está ali, né? Então, a obsessão, por exemplo, de um time de produto é muito bonito. É um episódio que particularmente me toca. Eu passei isso com o meu time, assim. A gente falou, cara, isso aqui é um nível de excelência que é muito legal de a gente buscar, mas aí você vê a importância do marketing, você vê a importância da liderança com o sócio, que teoricamente é só um showman, ele só botou o dinheiro, mas o quanto ele também foi importante, né, para aquele time todo funcionar. Então, acho que é com certeza uma série assim para quem está pensando em empreender, pelo menos para quem quer entender todas as alavancas que uma empresa tem, todas as nuances de um organismo que é uma empresa, com certeza é fantástica. De livro, assim, devo ter mostrado um pouquinho, gosto muito de tanto literatura quanto de livros de negócio. Vou citar o livro que eu sempre digo que se você está querendo empreender, se está querendo começar uma empresa nova e você quer pensar em modelo de negócio, esquece o Business Canva. Aquilo ali é legal, bacana, mas vai para um livro que é até de um professor brasileiro que teve em Harvard, agora ele saiu de Harvard, que chama Thales Teixeira, que se chama, em inglês é Unlocking the Customer Value Chain. Já tem uma edição em português que, se eu não me engano, é Desvendando a Cadeia de Valor do Cliente. O nome é horrendo, acho que o nome ele poderia ser mais marketeável, mas Você podia ser um pouquinho mais sexy, né? É muito literal, né? É muito literal. se ele fosse aqueles com palavrão que vem de aeroporto, talvez todo mundo tivesse É, esse livro, né? Mas é um livro assim muito legal. Acho que o fato dele ser uma produção brasileira foi feito com uma base americana, mas o começo da pesquisa dele é no Brasil, inclusive. E o que é um resumão do livro? Ele entende como que as startups elas fazem a disrupção de mercados incumbentes a partir do entendimento da cadeia de tomada de decisão, de entrega de valor, de criação de processo. Então, todos os passos que você tem até um consumo, até um uso, e você tem elos fracos muitas vezes. E normalmente as startups, intuitivamente, elas vão em um desses elos fracos, onde essa cadeia desse segmento não está tão bem amarrada, e eles quebram ali e vão expandindo para as laterais.
E é um livro, se você está no incumbente, é um livro que você tem que ler como um livro de contra-ataque. Se você está do lado de uma startup que está querendo disputar um mercado, você lê como um livro de ataque. Então, acho que ele é legal para os dois lados. Com certeza, assim, é fantástico. De série, vou citar um filme, na verdade, aí saindo um pouquinho de negócio, mas ainda sendo em negócios. É um filme que estava na Netflix há muito tempo atrás, talvez ainda esteja no catálogo, senão vale buscar YouTube, vale procurar Torrent, que se chama I Am Supermensch, é, que é sobre o Shep Gordon. Esse cara ele é um empresário do Alice Cooper, né, tanto da banda quanto da pessoa hoje, que é o Alice Cooper. Foi empresário e foi o cara que criou o conceito do Celebrity Chef. E é uma pessoa assim super genuína, aberta, que foi deixando a vida levar ele, mas olhando para as oportunidades e pegando ela. Então é legal porque ele é uma visão de negócio. A gente é muito acostumado com aquela ideia, com a ideia bélica de negócio, é o empreendedor raçudo, é o negociador super agressivo, e esse é uma pessoa que ele traz um outro lado. Acho que tem espaço para todas as personalidades aí, mas esse é um filme que ele é bem inspirador, assim, ele dá uma acalmada ali no coração. E é uma pessoa, cara, com certeza vale muito a pena conhecer. Cara, espetacular, porque eu gosto muito de livros que não estão no mainstream, né? Eu gosto muito, muito mesmo. Eu vejo que eu sou um pouquinho do lado B, né? Eu vejo que assim, eu gosto muito de ler. Pra vocês terem uma ideia, eu mudei do interior hoje eu moro no ABC, e assim, um terço do caminhão foi de livros, né? Que a minha esposa quase me matou, me proibiu de comprar livros, né? Mas vocês podem ver aqui que realmente eu sou um apaixonado por leitura, filme e série. E quando eu ouço assim coisas de gente que está fazendo acontecer, que não está no mainstream, eu realmente sou apaixonado. E algumas referências assim uma que eu já tinha assistido e já lido, mas duas referências assim que realmente eu preciso já colocar como top 1 da minha lista aqui para poder consumir. Fred, Davi, não tenho como agradecer a generosidade de vocês de contribuir com conteúdo de altíssimo valor. É um programa que eu vou assim, na hora que eu estiver fazendo a produção aqui para colocar para o ar, eu já vou notar vários insights. Realmente espetacular. Parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo. Realmente genial. Eu amo ver assim pessoas como vocês aí que estão realmente querendo mudar o conceito e trazendo muita coisa nova, e saber que a gente aí está realmente tentando mudar o mercado e mudar a cabeça das pessoas. Então, parabéns pelo trabalho de vocês, cara. Sensacional, e gratidão por tanta generosidade em contribuir com tanto conteúdo aqui. Valeu, Paul, né? Obrigado aí por receber a gente, né? Me receber, e agradeço também a todo mundo que ficou até agora assistindo esse nosso bate-papo. E aí, fazendo o merchan final, primeiro é que em breve a gente vai liberar a pesquisa B2B Insiders em parceria com a On The Go, onde a gente traz esse primeiro recorte de como é que hoje o cenário B2B, né, um pouco mais enviesado para a área de tecnologia, que é justamente o que está impulsionando esse novo B2B, né, no Brasil, né, como enfim, desde proporções geográficas, de salário, faixa etárias, então, assim, cargos. Então, a gente traz aí esse recorte que é super interessante. Então, em breve aí, vocês podem ter acesso. E eu convido a todos a assistirem, acompanharem o B2B Insiders, em especial o podcast, que a gente tem quinzenalmente. Inclusive, Fred, não sei se você está sabendo, mas hoje, dia 25 de janeiro, agora na terça-feira, a gente vai gravar com a April Dunford, né? Então, convidada de peso, pesadíssima. Então, convido todos também para acompanharem lá. A gente já tem também outros episódios com pessoas que são super relevantes no mercado nacional e internacional. E falando sobre mim, como a gente falou tanto do LinkedIn aí, convido todos a me seguirem, Davi, com o D no final, Costa Lima, né? Estou lá com meus seguidores, falando sobre B2B. Se você se interessa por esse assunto, será mais do que bem-vindo. Também obrigado, pô, obrigado, Davi, aqui por trocar essa ideia. É sempre um prazer, eu acho, falar sobre o mercado, falar sobre o que a gente tem construído na On The Go, sobre o impacto aí. Eu acho que o novo mercado que a gente está criando, eu sou apaixonado aí Sou uma pessoa que gosta. Errado, deveria falar falar de outros assuntos também, mas até na mesa de bar é legal falar de
de uma área que a gente trabalha. Eu acho que não é só, obviamente, misturar as coisas ali, mas é sempre rico. Acho que a gente não é que a gente não trabalho dá trabalho, mas poder trocar, poder crescer, acho profissionalmente, poder crescer como pessoas, como seres pensantes é sempre muito gratificante, e participar de podcasts assim é sempre uma oportunidade de fazer isso, né? Também convido todo mundo a dar uma olhada na pesquisa, a gente vai divulgar em breve. Vejam os dados, questionem os dados, vejam o que é interessante para você, qualquer questionamento, qualquer dúvida, qualquer aprofundamento que precisar, acho também a gente da On The Go está ali disponível para descer um pouquinho mais nesses dados, precisando. Quem tiver aí trabalhando uma área de marketing, uma área de consumer insights, precisar entender mais também o seu consumidor, o site da On The Go vai ficar aqui, acho, na descrição. Vocês conseguem buscar onthego.com.br de qualquer maneira. E a gente fica super animado de bater um papo, de trocar uma ideia e de contribuir para o futuro aí do mercado. Que bacana. Tudo vai ficar aqui na descrição do vídeo, depois eu vou pegar com vocês todas as informações para colocar aqui. Agradeço demais, fica o convite para os dois para gravar no estúdio comigo. Nós trouxemos por online, mas também gravo presencial, então fica o convite para quando acho que o Davi não está em São Paulo, né? Se eu não me engano, acho que está Não, eu tô de vez em quando. Agora, tá no Rio, então quando você tiver, venha gravar comigo presencialmente. O Fred também está aqui o convite para a gente poder trazer cada vez mais conteúdo, e quero conversar com vocês depois que a pesquisa estiver no ar para a gente se aprofundar um pouquinho nesses dados também e trazer cada vez mais conteúdo para a minha audiência. Então, muito obrigado por tanta generosidade, pelo tempo de vocês para a gente poder gravar, e o programa está aberto para toda vez que vocês quiserem voltar. Então, estou aqui à disposição de vocês, tá bom? Gratidão. Obrigado a você que nos acompanha, que nos prestigia aí com a sua audiência desse podcast Next Level. Só não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, compartilhar esse conteúdo de altíssimo valor, uma aula, na verdade. Então, quanto mais você está inscrito no canal e compartilha essa mensagem, mais a gente cresce e traz profissionais incríveis como o Fred e o Davi para gerar valor para você atingir o próximo nível da sua carreira. Até o próximo Next Level Podcast.